nosso Joaquim Neto, de norte a sul, de leste a oeste, correndo essa cidade, né? Hoje, Dr. Dilson Barbosa foi dar um giro nas fazendas, né? Pra ver se não tem. Na próxima quinta-feira já deve estar de volta, com fé em Deus. Pois é, hoje demos uma parada em função do nosso drone, deu um tchutchu, e aí ficou difícil de localizar algumas personalidades, Fernando Moreira. Mas vamos hoje dar prosseguimento com uma figura aqui bastante interessante na nossa cidade, na área de educação. Ele foi diretor do Colégio Estadual, professor do Gastão, do Edith Gama, do Teotônio Vilela, é professor de matemática, física, e foi um dos fundadores da Profs, essa Profs que depois virou hoje a PLB. Estamos falando dessa figura realmente muito importante, que contribuiu muito e continua contribuindo, mesmo afastado, não sei porquê, não sei se por causa da idade ou porque, não sei, cansou, cuidando das suas empresas, ou coisas assim. Estamos falando do professor Manuel Fausto. Por onde anda você, meu amigo velho? Bom dia, Reginaldo. Chegue junto. Bom dia a todos ouvintes da Princesa FM, e é um prazer estar aqui com você, atendendo a sua solicitação, porque sempre a imprensa como um todo, falada, escrita e televisada, sempre nos deu um apoio. E se tem essa projeção que você está falando, eu agradeço a todos vocês. Mas é um registro aqui, realmente, é fato. É fato. Você foi ou não foi um grande professor de física, de matemática, do Colégio Gastão Guimarães, do Colégio Edith Gama, do Teotônio Vilela? Afinal, muitos já passaram por você, muitos hoje que são médicos, são advogados, sei lá, e outras profissões. Eu queria que você contasse um pouco de sua história em cada colégio desse. O que foi que você trouxe, o que foi que você inovou, o que é que você inova, pudesse fazer um rápido, uma síntese do que você projetou em termos de educação em Feira de Santana. Se eu tivesse que começar a minha vida, retornaria como sendo professor. Porque o professor, ele não tem definição para ele. O professor é aquele formador de opinião. É aquela forma que vai sair o bolo que você quer. Mas para isso é necessário que contemos com o apoio dos poderes governamentais. Sem esse apoio, nós não vamos poder formar ninguém. Porque a educação, ela se faz no dia a dia. Ela não é algo que você pega e coloca já pronto na mesa. Não. A educação, você vai, cada dia, preparando uma nova massa para, como é que diríamos, para satisfazer a todos os desejos. Que é muito difícil satisfazer ao desejo da pessoa humana. Você tem ideia hoje, professor Fausto, de quantas pessoas hoje estão no mercado de trabalho na área de educação, na área da educação mesmo, na área de medicina, na área de advocacia e outros? Você tem uma ideia de quantas pessoas passaram por você nessa sua longa carreira de formar personalidades? Na minha formação eu tive em média, não é? Entre Gastão, Edith Gama e o Teotônio Vilela, afora o estadual, porque fui diretor, eu tive em média 800 alunos durante o quê? Em média, por ano. Multiplicado isso por 41 anos de serviço que eu prestei ao Estado e ao meu país. Então, é muita gente. Tem muitos médicos, tem muitos engenheiros, em todo
em Os todos setores, né? os setores da vida, eu tenho. E é um prazer muito grande que até hoje, aonde chego, seja pelo avançado da idade, né, num hospital, numa clínica, eu encontro sempre um atendente que olha e diz: o senhor foi meu professor. Aí entro e encontro uma enfermeira. Entro e muitas vezes encontro o filho de um médico. E diz: o senhor foi professor do meu pai. Então, para mim, é a grande recompensa, o grande pagamento que o professor tem é esse reconhecimento pelos seus alunos. Muito bem, professor. Me diga uma coisa, professor Fausto, o senhor foi um dos criadores da PROF, né? Associação dos Professores de Feira de Santana, que depois virou a PLB. Me conte aqui, dê uma resumida aí, como é que isso aconteceu? Você foi o fundador da PROF? Eu e mais uns 4 colegas, diante da situação que nós vivíamos naquela época, né? Em 1973. Nessa época que você criou a PROF, acho que esses meninos aqui, nenhum era nascido. Nenhum era nascido, não. Tá ouvindo, né, Fernando? Aí, no instante ali em off. Bárbara, você... Em off, Fernando. Só para dar um molho. Aí o Fernando me disse a idade dele, eu disse: então inverta a sua idade, que é a minha, mais acrescido de mais um ano. Entendeu? Então, a PROF, ela vem de que naquela época o professor, a sua formação quase que não existia, a formação de magistério. E o professor como um todo, né, era filhas, vamos dizer, não vamos dizer de fazendeiro, mas de quem era bastardo na cidade. Exato. E ficava um déficit muito grande de que tivéssemos escolas de formação à altura. E aí é quando aparece, né, já nos idos de 60, o Instituto de Educação Gastão Guimarães e por aí vai. Mas a gente vê que o governo não tinha compromisso. Aliás, isso é uma tônica de todos os governos, né? Diz que tem compromisso com a educação, mas não tem. Hoje, no Rio de Janeiro, foi os Brizolões. Tempo integral. Né? CIEPS. Aqui na Bahia agora é o tempo integral. Pasme, a primeira escola no Brasil de tempo integral foi a escola Parque. Foi a escola por o grande baiano Anísio Teixeira. De Caetité, né? De Caetité. Então você vê o quê? Que a educação em si, ela sempre, quando tem cortes, onde é que corta? Na educação. Se tem cortes, corta-se a educação. Então, nós precisávamos de ter alguma coisa que nos representasse. E essa coisa teria que ser um sindicato, mas quando formos ver, os sindicatos não poderiam existir para o funcionário público, que é proibido por lei. Então criamos uma vertente, que seria as associações. Então daí, comigo e mais 3 colegas, fundamos a PROF, a qual ela subsistiu até os idos de 92. Né, de 73 a 92. Cumpriu o seu papel, exato, de reivindicar. Não fez mais porque nós estávamos justamente na época mais dura do regime ditatorial. Então, você enfrentar naquela época o Antônio Carlos Magalhães decretando uma greve de 40 dias, eu queria ver quem faria isso hoje. Mas a PROF fez.
Então, Tracajá, falar em educação nesse país, a maioria de todos eles sucumbiram de alguma maneira sobre a força não só da lei como do exílio. Muito bem. E, professor, o senhor também participou do esporte, né? Afinal, o pai do senhor era um grande futebolístico, né? O Manuel de Milha, presidente do Botafogo. Qual foi a sua participação no futebol, tanto profissional, aliás, mais do futebol amador, que hoje praticamente não existe. Né? E eu que você me falasse um pouco da sua participação, o grande Botafogo de Manuel de Milha. Os mais madurinhos sabem muito bem que o futebol amador de feira forneceu grandes jogadores para o futebol profissional, não só para o Fluminense, como o Bahia, como o Vitória e outros times de outros estados, né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso. O esporte amador. Também sobre Manuel de Milha, né? Esse grande baluarte do futebol. Falar de Manuel de Milha, eu sou até suspeito, né? Porque foi meu pai. Então, não sei, acho que a cidade não deve só a Maria de Milha, deve a muitos outros homens que incentivaram o esporte em Feira de Santana. Então, como eu lhe disse ali, nós temos pessoas que dedicaram a sua vida, a sua juventude no esporte amador de feira, né? O Donga, por exemplo, que eu conheci, o 74 do Vasco, o Donga do Flamengo, e por aí vai, né? O Gesso, que também foi radialista, grande cantor lá pelo Mecânico, que é do Cobé, Martins Pai, né? E a minha participação no esporte foi ajudando lá meu pai mesmo, como secretário do Botafogo. Então, desde os 12 anos, quando eu comecei a escrever, o meu pai logo me elevou à categoria de secretário do Botafogo. E passei mais de 10 anos lá, né, secretariando o Botafogo, mas eu tinha que continuar a minha vida. E vi que o esporte amador, né, nós vimos agora todo mundo cobrando medalhas de ouro. Pessoas que nunca souberam o que é esporte, nunca praticaram, gosta muito de cobrar, né? Por que o Brasil só teve 2 medalhas de ouro? Porque as escolas não estão preparadas para a sua formação. A Europa paga ao indivíduo em tempo integral para se dedicar a um esporte. Aqui não. Aqui nós somos aquele que se dedica a um esporte é chamado primeiro logo de vagabundo, que não quer nada. E depois querem cobrar a participação nossa trazendo medalhas de ouro. Então, acredito que o Brasil tem jeito e vamos investir mais. Hoje se pergunta, existe uma renovação no futebol? Existe? Não. Por que não existe? Porque os campos de várzea acabaram. Onde é que uma criança vai jogar bola? Bater um baba gostoso. Bater um baba, que todo dia a gente jogava. Aí onde vocês... rebentando os dedos, entendeu? Mas a gente tinha prazer e era aí onde a gente se aperfeiçoava. Isso acabou. Você não tem um pedaço de terra onde você possa jogar um baba todos os dias. Pois é. Eu quero agradecer a participação do professor Fausto e dizer que o professor Fausto, que firme e forte. Fernando Moreira, alguma observação? Só apreciar, né, essas histórias, né?
Como ele falou, primeiro, uma satisfação grande tê-lo aqui. E como ele falou, né? Eu falei minha idade, ele falou: coloque ao contrário e mais um ano. Então, o que é que eu tenho a acrescentar? Eu só tenho que aprender com essa turma que tem mais experiência, como aprendo todos os dias aqui com o Dilson Barbosa, com você, Tracajá, e dizer que é uma satisfação grande tê-lo aqui e ouvir essas histórias, viu? Porque eu acredito que a gente precisa se debruçar muito sobre a história da nossa cidade para a gente entender o contexto de tudo que a gente vive no dia de hoje, né? A história ajuda a contar onde a gente chegou até aqui, o porquê que a gente está aqui e planejar os próximos passos também, né? Então eu acho que é importantíssimo. Eu adoro ouvir histórias, viu? Acho que todo mundo tem esse... todo jornalista tem um pouco disso, né, Tracajá? De eu gostar de ouvir histórias. Mais do que contar, dá oportunidade para as pessoas contarem as histórias e a gente aprendendo todos os dias com principalmente elas. essas pessoas que participam da nossa cidade, Pois né? é, Bárbara Barreto, alguma observação? David? Então, Só os parabéns pelo quadro e por ter sido tão legal esse papo de hoje. bom, Fausto, queria agradecer a sua participação e desejar vida e saúde e que volte à sala de aula. Tá achando que foi pouco, né? Não, ele já está por 41 anos. Pouco. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, principalmente a todos vocês que não conhecia a Bárbara, eu ouvia tanto falar, né? Mas ela sempre fica ali à esquerda, né? À direita, aliás. Mas Ela é literalmente o braço direito. o braço direito, justamente. E sei lá, se eu chamo velho ou novo, Dilson Barbosa, né? O Dilson, eu quero agradecer, aproveitar e agradecer, porque o Dilson sempre teve uma, como é que diríamos, uma decisão em todos os setores da vida de Feira de Santana. Principalmente Dilson trabalhou muito tempo, que eu digo no dia a dia em termos do esporte, né? Junto com meu pai, e nunca deixou também de reverenciar o meu velho pai. Adilson, muito obrigado, porque eu sei que você nunca esqueceu. Estamos sem nos ver, tem quase mais de 5 anos. Nos encontramos uma vez numa determinada assistência de carro, entendeu? E falamos assim durante meia hora, mas um dia pretendo Vai ter que encontrá-lo. voltar aqui agora, então, no dia que ele tiver já, né? Quando ele já estiver de volta. Para agradecer a todos. A vocês, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e estarei sempre à disposição naquilo que eu puder. Valeu, professor Fausto. É com você. Maravilha. Fernando Moreira. Maravilha, valeu.